Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os meus trades de 2020 e o meu resultado geral no ano. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. E antes de mostrar os meus trades aqui para vocês, por favor se inscrevam aí no canal, deixa um like. Se ficar alguma dúvida, quiser algum detalhe, escreve aí nos comentários, a gente está sempre olhando, beleza? Bom, vou mostrar a tela aqui então para vocês. Bom pessoal, então essa aqui é a planilha que eu uso. Eu não vou me estender muito porque falar de planilha é chato, né? Mas aqui, basicamente, o que eu registro aqui? Eu registro o par que eu vou operar, a moeda base, se é dólar ou se é Bitcoin, se é uma operação long ou short, o valor de entrada, o valor do stop inicial. Com base nesses dois valores, a planilha me calcula o tamanho do stop. Com base no tamanho do stop, ela calcula o tamanho da posição, para manter o risco sempre em 1% sobre o capital total, né? Então, se o stop for de 5%, minha posição pode ser de 20%. Se meu stop for de 10%, minha posição pode ser de 10%. E assim por diante. Aqui o risco, né, para verificar realmente qual seria o risco inicial. Aqui o preço atual, né, aqui já são todos os preços que fechou o trade, porque já não está em andamento, porque são os trades de 2020. Aqui o resultado da operação. Aqui se teve alvo, se não teve, se atingiu o alvo ou não. E aqui o stop atualizado, né, que seria o valor que foi estopado a operação, o valor que saiu, né. E aqui o impacto dessa operação sobre o meu capital total. Então se foi lucro está verdinho aqui, se foi prejuízo está vermelho. Aqui a data, se foi win, se foi loss. E aqui o setup que eu uso, né? Como vocês sabem, eu só opero por setup, eu opero sistematicamente. Então eu não faço análise discricionária. Eu não fico olhando o gráfico para ver a melhor hora de entrar, a melhor hora de sair. Eu trabalho com um setup pronto, que eu já testei, que eu vi que funciona, que eu aprovei. E quando ativa, eu entro no trade e eu não fico olhando se o gráfico tá bom, se não tá bom, eu entro porque ativou e foi assim que eu testei, beleza? Eu registro aqui para a gente poder comparar depois os resultados reais com os resultados do backtest, beleza? Então, basicamente, essa é a planilha, né? Aqui em cima ela registra quanto do meu capital está alocado em trade, né? Em trade aberto, e qual seria o risco desses trades abertos, né? Por exemplo, pode ser que o meu stop já esteja no lucro, então aqui ele tira do risco, né? Beleza? Eu já comentei isso com vocês em outro vídeo, mas eu quero falar de novo aqui a parte da importância da mão variável, né? E como isso ajuda a potencializar os seus ganhos, mantendo o seu risco sempre controlado. Vou pegar um trade aqui de posição grande para vocês verem na prática, beleza? Ó, esse trade aqui, Ethereum Bitcoin, aqui na linha 62, né? Foi um trade no par Ethereum Bitcoin. Um trading long, o stop inicial era de 3,08%, um stop bem pequenininho, né? Então, por ter esse stop pequeno, eu podia ter uma mão bem grande, né? 41% do meu capital eu aloquei nesse trade aqui e mantive um risco inicial de 1,28% somente. Esse trade fechou com 5,8% de lucro. Então, esse trade sozinho me gerou um impacto no meu capital de 2,85%. Então, essa parte da gestão de risco, né, eu acho ela bem importante e é uma das coisas que mais me ajudam a manter o meu risco controlado. Aqui tem outro trade, ó, esse aqui da linha 65, Bitcoin dólar, ele teve um stop inicial de 2,97%, então minha posição foi de 35% basicamente aqui, né, 34,9%. E manteve um risco de 1,04% sobre o capital total, então um risco controlado. E essa operação ó, gerou 22,15% de lucro, essa operação aqui, né? E sobre o meu capital total, ela deu 7,73%. Então só uma operação me rendeu 7,73% de lucro com o risco controlado, né? Muito importante a gestão de risco. Então basicamente isso era o que eu queria mostrar para vocês aqui dessa planilha. Ele tem, acho que tem 99 trades, 100 trades mais ou menos, né? No total do ano, começando em... se eu selecionar todos aqui, ó, contagem, 99 trades. Comecei dia 19 de março, né, basicamente aí comecei em abril. E aqui estão os trades registrados. Agora que eu vou mostrar para vocês o consolidado. Então, aqui na planilha do consolidado dos resultados, né, eu tenho aqui o primeiro registro em Bitcoin, porque quando eu comecei em abril, eu fazia com base em Bitcoin, todos os trades. E quando era um par USDT, eu usava a margem e alavancava em USDT, mas meu capital estava sempre em Bitcoin alocado, né? Então o que eu fazia? Eu pegava aquele valor equivalente da Binance e todo domingo eu vinha aqui e registrava o valor equivalente em Bitcoin na Binance, né?
E com base nisso eu calculava a variação da semana com relação ao domingo anterior. Então começou aqui dia 29 de março, né, 0, que seria o capital inicial. E aí a evolução semana a semana. Ganhei 0,17% na primeira, perdi 0,5% na segunda, ganhei 0,20%, perdi 0,21%, ficou em 0%, ganhei quase 1% aqui, e assim vai, né? Foi evoluindo com o tempo, né? Teve semana aqui de 3,8%, de 3,62%, até que aqui em setembro, ó, teve um drawdown bem grande, foram 5 semanas seguidas de prejuízo aqui. Coincidiu que em outubro eu precisei liquidar meus bitcoins, eu precisei sair do trade, porque eu precisei usar o dinheiro. Então aqui em setembro basicamente, né, comecinho de outubro, eu liquidei tudo e parei por um tempo, porque eu precisei usar o dinheiro. Aí eu voltei em dezembro, mas aí o Bitcoin já estava caro, então eu comecei a fazer trade com base em dólar. Então aqui eu fiz a mesma coisa, registrei o capital inicial aqui dia 13 de dezembro e comecei a registrar domingo a domingo, né, o valor equivalente em USDT que aparecia lá na Binance e calculava a variação. E aqui eu tinha o lucro ou o prejuízo da semana em dólar, né. Então o que eu fiz aqui foi que eu peguei o valor da variação semanal aqui desde março até aqui dia 3 de janeiro, né, que foi o domingo passado, registrei aqui e aqui eu calculei a evolução do capital começando em 1, né, que seria o 100%. Então para calcular isso aqui, basicamente o que eu fiz foi, peguei o valor inicial, multipliquei por quanto que eu ganhei na semana e somei com o capital inicial, né. Então aqui você pegar a conta aqui, a fórmula, ó, ela é o G18 vezes o F19 mais o G18, né? Aí ela dá o meu capital resultante nesse domingo, né? A evolução em porcentagem do meu capital. E aí é só arrastar isso aqui para baixo e sai todos os meus valores aqui. Aqui não sai tudo porque, como é muita variação, muito pouquinho, ele dá um valor muito quebradinho aqui e fica em 1. Beleza? Então com isso eu tenho a evolução do meu capital. Se eu pegar aqui no dia 3 de janeiro, 1,18. Né, a evolução do meu capital, que é basicamente 118% com relação ao capital inicial, que seria basicamente 18% de lucro. Aqui essas linhas verdes e vermelhas, eu coloquei para calcular o drawdown, né, quanto que o meu capital chegou a recuar depois de ter subido, né. Então aqui eu peguei os topos, né, aqui foi o primeiro topo, aqui começou a cair, até que chegou em 97, né, de 1,01 até 0,97, o drawdown foi de 3,93. Aí eu comecei a fazer isso, peguei o próximo topo, que foi aqui em 1.13, e peguei o fundo. Então aqui 1.13, 11, 8, 7, 7, 6, 6, aqui foi o fundo, e esse drawdown aqui foi de 5.72%. E daqui para frente só teve topo, né? Não voltou a cair. E é com base nisso, eu calculei esse gráfico aqui da evolução do capital, né? Vamos vir aqui mais para a direita. Ó. Aqui sai as principais estatísticas, né? O drawdown máximo, então, foi de 5,72%. Esse foi o tanto que o meu capital recuou. O meu lucro líquido foi de 17,61%, sem trades. Então, deu uma expectativa matemática aqui sobre o equity, né, sobre o capital total, de 0,18%. Isso significa que a cada trade, em média, meu capital evolui 0,18%. E aqui, né, uma estimativa de lucro mensal, né? Basicamente, o que eu fiz foi pegar de abril até dezembro, né, que seriam 9 meses, e dividir o lucro líquido por 9 e deu isso aqui, basicamente 2% de lucro por mês, se pegar o geral, né. E essa é a evolução do capital, né, então aqui começou, aqui foi o começo, né, quando eu ainda estava começando, então tem uns drawdowns aqui bem gigantes, nada constante a curva, né, até que aqui começou a ficar mais constante. Aqui foi setembro, foi um mês bem difícil para cripto, né, que foi aquelas 5 semanas seguidas de perda, que foi o drawdown máximo do capital foi aqui. E aqui foi aquele tempo que eu precisei parar, que eu comentei para vocês, né? Então aqui o capital manteve constante, né? Porque não teve evolução. E aqui em dezembro eu voltei. E aqui voltou a subir. Beleza? Então essa é a curva de evolução do meu capital em 2020. Com quase 18% de lucro líquido. Usando só trade sistemático, né? Sem análise discricionária. Sem ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Aqui eu operei basicamente no gráfico diário. Então foi só swing trade, não teve nada de day trade. Teve um pouquinho no começo de H4, mas mesmo assim era swing trade, porque eram operações que demoravam vários dias. Então é isso, né? Sem correria, sem estresse, sem arriscar muito por trade e mantendo sempre a consistência, né? Operando o setup do jeito que eu testei, sem ficar saindo do trade antes da hora, saindo quando pega o stop ou quando pega o alvo.
operando que nem um robô, né? Eu operei basicamente como se eu estivesse operando com um robô. Mas era na mão com os setups que eu já tinha provado. Bom, e um detalhe, né, que todos os setups que eu utilizei aqui em 2020, né, banda de Bollinger, Elden Impulse System, banda de Bollinger, fechamento de reversão, todos esses setups aqui estão disponíveis na plataforma Só Trade Top de estratégias. Então, se você quiser poder fazer backtest dessas estratégias, ter seus próprios resultados, selecionar qual setup usar, é só se inscrever. Aí embaixo na descrição tem um formulário, se inscreve lá, a gente entra em contato para você fazer parte da plataforma e ter acesso a essas estratégias no TradingView, para você fazer seus backtests, escolher qual operar e também poder operar esses setups na prática. Em 2021, né, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um pouco de day trade, porque em 2020 eu só fiz swing trade, então eu quero ver se eu consigo aprender um pouco de day trade também, ver como funciona. Eu já dividi uma parte da banca para isso, acho que foi 20% para day trade. Com day trade eu quero automatizar, eu não quero fazer manual, porque eu acho muito estressante, né, ficar olhando o gráfico o dia inteiro. Então, eu estou vendo forma de automatizar com uns bots grátis, com base no TradingView. Eu vou trazer vídeo aqui para vocês sobre isso. E vou manter 80% da banca em swing trade, né, com o que é o que eu já vinha fazendo antes. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí embaixo, compartilha, comenta. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.